Olá, bem-vindo a mais uma Pílula Filosófica. Você que clicou nesse vídeo. Nietzsche e o cuidado da vida. Que tipo de vida? E como se dá esse tipo de cuidado? Eu gravei uma live com a professora Adriana Delpó, da Universidade Federal de Goiás, juntamente com a professora Priscila Copelo. Confira aí como a professora Adriana respondeu a essa questão que eu coloquei para ela. Confira aí. Professora Adriana, obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui dessa live. E deixa para que a senhora se apresente, fale. Se apresente, por gentileza. Bom, eu agradeço, João, pelo convite. Eu acho muito bom poder compartilhar essa mesa com a Priscila. Engraçado, Priscila, parece que eu já te conheço. Acho que a gente já se encontrou em algum lugar aí da filosofia, das nossas discussões. Eu fico muito grata, então, pelo convite e por compartilhar essa mesa com o João e a Priscila, também pelos motivos já mencionados pela Priscila, né? O quanto é um tanto opressor quando a gente está numa mesa que é composta só por homens, né? Não é uma coisa assim, essa altura do campeonato, eu acho que não dá mais para a gente fazer desse modo, né? Então, eu sou professora Adriana Delbó, da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás. Conheço o João daqui, né? E atualmente eu estou com um projeto. Eu também sou da filosofia política, como a Priscila. Eu estudo Nietzsche desde há um bom tempo e atualmente eu estou com um projeto que é analisar alguns aforismos de Nietzsche a respeito de quando ele menciona a palavra mulher, feminino, de uma perspectiva bem feminista mesmo, de um feminismo mais contemporâneo, né? Já que o feminismo da própria época do Nietzsche não, de fato, não dava muito para, acho que para ter ouvidos, né? Pelo tom, pelo modo como ele escreveu a respeito desses temas. Vamos começar. O que a senhora tem a nos dizer sobre a política do cuidado da vida, né? É algo que está presente aí, perpassa o pensamento do Nietzsche, a política e o cuidado da vida. De quais vidas? João, é uma pergunta, eu acho que ela é melhor respondida depois de Nietzsche, com Foucault, por exemplo, com Hannah Arendt, Agamben, Mbembe, Judith Butler, né? Mas eu já vejo, sim, em Nietzsche, condições da gente começar a pensar sobre isso, né? Porque, a partir do Nietzsche, a gente consegue compreender a política no rol das construções humanas, para fins, a política como uma construção humana cuja finalidade é a vida em sociedade, a forma humana de se organizar ou de se desorganizar, né? E só que tem, na visão do Nietzsche, tem tantos outros poderes, né, que se dão a partir da vida humana, de modo que os poderes políticos são apenas um, né? Há também o poder artístico, o poder de construção da linguagem, de ciência, de filosofia, de costumes, de valores, de morais. Então, a política interfere mais ou um pouco mais, um pouco menos, mas tem sempre uma relação em relação a esses outros poderes, né? Porque ela conduz a organização do domínio das vidas. E isso serve para a divisão de poderes políticos, né? Quem governa, quem é governado, quem não é governado, né? De algum modo não se deixa ser governado, mesmo que não exerça governo sobre a vida dos outros, né? Então a política diz respeito a isso, né? Ao quanto o governo ele interfere ou não
quais grupos políticos se mantêm, quais perdem poderes, né? E aí, nesse sentido, é uma construção que não poderia não ser, né? Porque somos seres gregários, nos organizamos a partir da política, das relações de poderes políticos. Bom, e aí a ideia que faz parte, que compõe a nossa mentalidade é de que o Estado cuida da vida, né? Essa ideia é muito passada adiante, embora a gente, na experiência na relação com o Estado, a gente percebe que a vida já não é cuidada pelo Estado, a não ser a vida de poucos, né? Mas, para Nietzsche, o Estado é somente uma das construções provenientes das relações políticas, né? Então, por exemplo, no escrito sobre o Estado grego, que ele escreveu lá no período do nascimento da tragédia, ele chega a dizer: o Estado é uma mola de ferro que impele o processo social. Bom, para uma tradição, um processo social, uma forma de vida de um grupo, de um bando, nas palavras de Nietzsche, para que isso siga adiante, perdure, tenha efeito, foi por isso que nasceu, que a humanidade cria o Estado, né? Ele não é resultado de um contrato social, tal como os filósofos justnaturalistas tentaram nos convencer, né? Em Genealogia da Moral, depois, em 1887, o Nietzsche escreve sobre o Estado como um mecanismo que inseriu a população sem normas e sem freios numa forma estável, né? Então, o Estado organiza a vida gregária, mantém a organização a partir do mesmo princípio tirânico do início, né, do seu nascimento, embora a gente vá desenvolvendo alguns conceitos, algumas noções, algumas ideias para nos convencer a respeito desse poder. Bom, o que eu quero dizer com isso tudo, né, com esse apanhado, com essa retomada aí dessas considerações do Nietzsche a respeito do Estado? A ideia de que o Estado cuida da vida não é sustentada desse ponto de vista, porque desta perspectiva, essa perspectiva deflagra que o Estado ele serve para manter formas de organização da sociedade, ele é o que vai garantir essas tradições elaboradas na vida política, nas formas de governo, né? Então, a meu ver, a filosofia política, a filosofia do Nietzsche contribui para a percepção de que o Estado não atua sozinho na interferência sobre a vida humana, né? A arte interfere, a moral interfere, a religião interfere, os tipos humanos que vão se formando nesses processos ou vão se enfraquecendo, interferem, e as relações de poderes são elementares para que a vida não seja limitada pelo Estado. Então, importa muito quais formas de vida a gente consegue construir a despeito da forma de vida que o Estado instaura e cuida. Então, ele cuida de formas de vida, de processos sociais já instaurados, né? Mas isso não significa para Nietzsche que cada um e todos necessariamente obedeçam, né, se reduzam a esse domínio do Estado, tá? Bom, então, não é um cuidado da vida de todos, é um cuidado em função do que a vida de cada um serve para a sociedade. É um cuidado disso, da nossa integração, da nossa adaptação, da nossa utilidade. Não sei se eu consegui responder, mas também acho que eu já falei demais. Professor, satisfeito. Priscila, eu vou te colocar... Bem, antes disso, eu quero mais uma vez cumprimentar aqui as pessoas que chegaram depois do início da nossa live.
Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Central Filosófica. E antes que você se esqueça, se você não fez isso, deixe o seu like nessa live, pois a live fica gravada, e dessa forma, com o seu like, o YouTube entende que ela teve importância e merece ser compartilhada, alcançada por mais pessoas. Priscila, desculpa se eu for te colocar numa situação um pouco complexa, eu quero colocar duas perguntas para você, desculpa se não tiver ligação entre elas. A professora Adriana falou aí da questão do cuidado, e essa expressão aparece também no Foucault, né, a questão do cuidado de si. Gostaria que você pontuasse o que é esse cuidado de si do Foucault. E uma outra pergunta que eu te coloco é o seguinte: no primeiro seminário de Ética e Filosofia Política, né, promovido lá pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, você falou sobre um governo outro. Que tipo de governo outro podemos pensar para o Brasil? Eu acho que, contribuindo assim na mesma perspectiva, vamos dizer, nietzschiana e Foucaultiana, porque em alguns momentos Nietzsche e Foucault estão juntos, né? Em outros momentos também eles são separados. Então, Foucault e Nietzsche têm essa relação, né? Eu até na minha tese eu abordo um pouco isso, as diferenciações entre Foucault e Nietzsche no que se diz respeito ao Sócrates. Então, a gente tem uma leitura do Foucault, do Sócrates, de uma determinada maneira, se diferenciando da leitura do Nietzsche, principalmente nas últimas palavras de Sócrates, né, na Coragem da Verdade. Mas, assim, nesse contexto assim, do sentido da live, que eu achei que assim, conversava muito com a professora Adriana, como eu estou vendo, assim, no sentido, a gente pode pensar juntas aqui, no sentido das relações de poder, porque eu fiz uma fala, né, que foi justamente o primeiro workshop sobre Foucault e diagnóstico do presente, que eu justamente chamei as pessoas para a gente poder pensar o Brasil a partir dos teóricos, né, a partir de um teórico específico, que era o Foucault, mas para a gente pensar um pouco as nossas relações de poder. Então, era um exercício filosófico, né, poder juntar as pessoas para pensar a nossa realidade e o nosso mundo. E a minha fala, ela focou muito na própria organização da Câmara, né, vamos dizer assim, eu peguei as estatísticas, né, das bancadas no plenário brasileiro para ver justamente essa questão da representação e dessas relações de poder que se dá na própria ideia que a gente tem uma democracia representativa, né? Se você gostou desse vídeo, você pode assistir essa live na íntegra a partir do link da mesma que aparece aqui na parte dos comentários desse vídeo. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço, nos veremos em um próximo vídeo.